Amém, glória a Deus. Eu quero convidar você, nós vamos ler Jeremias capítulo 12, versículo 5. Mas antes nós vamos... Refrão, isso, vai lá. Glória a Deus. Ainda há esperança para a árvore cortada. O que, Anderson? Novamente crescerá, e ao cheiro das águas, e se casa envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá, e se casa envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Quero que você vire para quem está do teu lado e diga assim: o cansaço não é o fim. Vira para quem está do outro lado, diga para ele assim: o cansaço não é o fim. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 12, versículo 5. Vamos começar do verso primeiro. Joga o primeiro. A palavra nos diz assim: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de Ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a Tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantaste, e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás perto dos lábios deles, mas longe do seu coração. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Os animais e as aves perecem por causa da maldade dos que habitam nessa terra. Pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera.
Se você correu a pé com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra e eu te peço, Espírito Santo, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Querido, o texto que nós lemos, esse início do capítulo de número 12 de Jeremias, o profeta Jeremias expressa, do verso 1 ao verso 4, como ele estava exausto diante de todas as situações que ele estava enfrentando. Ferido pelas perseguições, frustrado com as injustiças que via. Ele amava a Deus, obedecia ao chamado, mas mesmo assim sofria. E no verso 5, a resposta de Deus não foi simplesmente remover a dor, mas revelar o propósito por trás dela. Em outras palavras, Deus disse: se você está cansado agora, é porque ainda há algo maior pela frente. Jeremias começa e de repente Deus responde para ele, dizendo para ele assim: Jeremias, se você está cansado até agora, se você cansou nesse primeiro momento, é o que está chegando, é maior. O que eu estou preparando é maior. O cansaço, querido, não significa fracasso, não significa abandono, não significa o fim. Muitas vezes o cansaço é sinal que estamos no meio do processo. O cansaço muitas vezes nos mostra que nós estamos no meio do processo. Eu quero ministrar nessa manhã, nessa noite, sobre o tema: o cansaço não é o fim. O teu cansaço não é o fim. Tem alguém que já cansou aqui em algum momento? Tem alguém que já sentiu cansaço em meio à caminhada? Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você: o teu cansaço não é o fim. Jeremias, ele estava cansado, mas não estava fora da vontade de Deus. Você pode repetir comigo assim? Jeremias estava cansado, mas não estava fora da vontade de Deus. A própria Escritura, querido, ela mostra que homens e mulheres de Deus também cansam. Nós lemos em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver, falar a respeito de Elias. Elias, durante um momento, após uma vitória espiritual, após um fenômeno, algo que ninguém tinha visto, e alguém já viu fogo descer do céu aqui? Alguém já viveu isso, essa experiência? Elias tem uma experiência. Ora e fogo do céu desce. Mas após esse momento, essa vitória, Elias entrou em um esgotamento e perdeu a morte. É interessante que Deus não repreendeu Elias. Sabe o que Deus fez? Deus alimentou Elias. Deixa eu dizer algo para você: o que te fortalece no cansaço é o alimento que Deus te envia. O que te fortalece em meio aos dias difíceis, aos momentos em que as forças começam a se acabar ou se ela esgota, é aquilo que o Senhor envia
como alimento, porque o alimento que vem do céu é o que nos fortalece, querido. É por isso que a Bíblia nos fala que quando Elias estava dormindo, após uma oração, Elias dorme e de repente ele é acordado pelo anjo. O anjo disse para ele assim: come e bebe. Elias levanta, come, bebe e volta a dormir. De repente Elias de novo, o anjo acorda Elias, está lá de novo, pão e água, ele come e bebe. Após isso, o anjo vira para ele e diz assim: ei, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Elias pede a morte, e Deus chega para ele e diz assim: Elias, deixa eu falar uma coisa para você. O que você precisa é do alimento do céu, porque o alimento do céu vai te dar força para você chegar ao propósito. Eu posso liberar algo sobre a tua vida, querido? O que você precisa é se alimentar do alimento do céu, porque é Ele que vai te fazer você permanecer com força para caminhar em direção ao teu propósito. Elias estava dizendo assim: Senhor, aqui encerra, eu já vivi tudo, eu já vivenciei tudo que um homem pode vivenciar nessa terra. Mas Deus estava dizendo assim: Elias, come e bebe, porque você precisa ainda ungir Eliseu, você ainda precisa preparar Eliseu para um novo tempo, para aquilo que eu vou realizar sobre essa terra. Elias é alimentado, Deus renova a força dele. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: a Netflix não vai renovar a tua força, o Instagram não vai renovar a tua força, o Facebook não vai renovar a tua força, mas a presença dele renova, a palavra dele renova, as escrituras renovam a nossa força. Moisés, em Êxodo no capítulo 17, o verso 12, projeta para nós, Êxodo capítulo 17, e o verso 12 diz assim, a palavra do Senhor: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Querido, durante a batalha contra Amaleque, os braços de Moisés cansaram. E todas as vezes que os braços de Moisés baixavam, o povo de Israel começava a perder a batalha. Aí o que fizeram? Colocaram ele sentado numa pedra. Arão e Hur foram por um de cada lado e começaram a sustentar os braços de Moisés. E o povo começava a prevalecer, e eles venceram aquela guerra. Sabe o que eu aprendo aqui? Existem momentos que os seus braços pode até baixar. E talvez quando os seus braços ficarem baixos, as batalhas da tua casa, você pode começar a ver algumas áreas da sua vida, da tua família, perdendo batalhas, ou o inimigo avançando. Mas eu vim aqui nessa noite para liberar uma palavra sobre a tua vida. Quando as suas mãos começarem a baixar, o Senhor vai levantar Arão e Hur para que ela se levante. Pode ser que em alguma área da tua vida você teve que recuar de alguma forma, os inimigos começaram a avançar, mas eu vim aqui nessa noite para dizer: o Senhor está levantando Arão e Hur para que a tua mão permaneça de pé e a tua família avance, para que os teus projetos avancem, para que aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos não retroceda, mas avance em destino aquilo que o Senhor já disse que você e a tua casa vai viver.
Eu não sei qual área da tua vida, querido, que você tem visto os inimigos avançarem, e você já não tem mais força para lutar. Mas eu vim aqui dizer algo para você. Quando as suas forças se acabam, quando você chega no limite, quando você acha que é o fim, existe uma força que não é humana. Existe um renovo que não é humano. Existe um alimento que não é humano. Mas existe algo do céu que o Senhor libera e renova as nossas forças. Existe uma palavra que nos levanta, existe uma palavra que nos sustenta, existe uma palavra que nos coloca de pé. Ei, querido, eu vim liberar essa palavra sobre a tua vida. Nos momentos em que tuas mãos abaixarem, se prepare, porque Arão e Ur, vai ter pessoas que vai orar por você, vai ter pessoas que vai interceder, vai dizer assim: eu seguro nas tuas mãos, eu sustento as tuas mãos de pé, porque a tua família não vai fracassar, os teus negócios não irão fracassar, mas o Senhor vai cumprir o que prometeu. Em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus reconhece o cansaço humano, mas Ele oferece descanso e não condenação. O verso que nós lemos em Jeremias capítulo 12 e o verso 5, Jeremias capítulo 12, o verso 5 diz assim: se você que correu a pé com homens e eles cansaram, como poderá competir com cavalos? Como competirás com os que vão a cavalo? Querido, Deus mostra aqui para Jeremias que ele precisaria de uma força além do natural. O cansaço, ele revela que a nossa força humana, ela é insuficiente. O cansaço revela que a nossa força humana, ela é insuficiente. Mas o Senhor traz a Jeremias, comparando aqueles que correm a cavalo. Eu estava dizendo para Jeremias: Jeremias, a força que você precisa ter, ela não é humana, ela é sobrenatural. Querido, o que vai te sustentar não é a força do teu braço. O que vai sustentar a tua casa não é a força do teu braço. O que vai sustentar os teus negócios não é a força do teu braço. O que vai sustentar o teu ministério não é a força do teu braço. O que vai sustentar os teus filhos não é a força do teu braço. Ei, o que vai sustentar a tua história, a tua vida, é a força do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso. Ei, é a força dele que vai nos sustentar. Em Isaías 40, verso 30, a palavra do Senhor vai nos dizer que os jovens se cansarão e se fatigarão. Até os jovens se cansarão e ficarão exaustos, e os moços certamente tropeçam. Verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Querido, essa força, esse renovo que Isaías está dizendo, é o renovo que vem do céu. Querido, é a água que vem do céu, é o pão que vem do céu, é isso que renova as nossas forças. A promessa não é ausência de cansaço, mas renovação sobrenatural. Deus não quer apenas que você continue.
Ele quer que você seja fortalecido. Deus não quer apenas que você continue, querido, mas Deus quer que você seja fortalecido. Deus quer que você seja fortalecido. Sabe por quê? O cansaço, ele é o treinamento para algo maior. Sabe por que o Senhor quer te fortalecer? Porque você está sendo treinado para viver algo maior. Quando o Senhor estava dizendo para Jeremias: Jeremias, você está cansando, porque você está vendo homens se levantar contra você, você está passando em injúrias, você está vendo rejeição da tua família, você está vendo um descrédito daquilo que você tem falado. Jeremias, você está cansando com essas coisas comuns. Não é comum? Alguém já viu alguém falar mal de você? Alguém já viveu isso já? Sabe? Querido, alguém já viveu situações difíceis no casamento? Tem alguém que já viveu aqui? Situação difícil no casamento? Alguns, se eu falar para levantar a mão, vai levantar pé junto, vai levantar tudo. Sexta-feira tem culto de casais aqui. Alguém já passou dificuldade no trabalho? Já enfrentou dificuldade no trabalho? Perseguição no trabalho? Não existe, quase nada, né? E sabe o que o Senhor estava falando para Jeremias? Jeremias, você está se cansando com coisa comum. Isso é comum. Isso é normal. Não tem nada diferente, não. Se a gente olhar para a palavra do Senhor, que tudo isso já aconteceu com os outros. Você não é exclusivo não, você não é o único não. Senhor, estou vivendo isso. Não, já viveram antes. Já perseguiram antes, já fizeram um monte de coisa antes. E o Senhor estava dizendo para Jeremias: Jeremias, você está cansando, cara, com aquilo que é comum. Mas nesse tempo de cansaço, eu vou renovar a tua força. Porque o que você vai enfrentar não é comum. Mas você vai ter resistência para viver e vencer. Deixa eu dizer algo para você, querido. O que nós enfrentaremos não é comum. O que nós enfrentamos até agora é comum. Mas o que nós vamos enfrentar não é comum. É por isso que o Senhor está fortalecendo a nossa vida. É por isso que o Senhor está fortalecendo a nossa fé. É por isso que o Senhor está fortalecendo as nossas raízes. Porque nós vamos correr com os que correm a cavalo, querido. Não tem alguém que pega essa palavra? O Senhor está nos dando força, está nos dando estrutura, porque nós vamos correr com os que correm a cavalo. Nós vamos avançar diante daquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. É por isso que o Senhor está nos dizendo nessa noite: ei, é tempo de ser fortalecido. Homens a pé representam desafios normais. Cavalos representam guerras maiores, responsabilidades mais altas e confrontos intensos. Tem uns dizendo assim: Jesus, misericórdia. Eu já achei que eu já estava no limite. O pastor dizendo ainda que vai ter guerras mais intensas. Ei, só estamos começando. Mas posso dizer uma coisa para você? Aquele que nos alistou para essa batalha, querido, Ele vai na frente garantindo a vitória. É Ele que vai na frente. A Bíblia diz que Ele vai na frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro. Ele vai na frente. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer assim: ei, você não pode parar, mas você precisa ser renovado nessa noite. A tua força precisa ser renovada. Antes de grandes missões, Deus forma grandes resistências. Para missões grandes, você precisa ter resistência para suportá-las.
Deus não pode confiar algo grande se não tiver resistência para suportar as situações. Davi venceu Golias, mas Davi já chegou vencendo Golias? Não. A Bíblia relata de 2 animais, mas com certeza foram outros também. Quando ele chega diante de Saul, vai dizer para Saul: Saul, eu já matei urso e leão. Sabe o que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo assim: o Senhor já construiu em mim resistência. Eu já estou disposto e disponível a enfrentar situações mais difíceis. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor quer levantar uma geração que tenha resistência para suportar os dias maus. A Bíblia diz assim que os dias são maus, os dias não são fáceis não. O Senhor está nos trazendo e nos levando a um ambiente de gerar resistência para os dias difíceis. Quando Davi encontra aquele gigante, Davi olha e diz assim: eu já enfrentei leão, já enfrentei urso, eu estou pronto para enfrentar outro desafio. Sabe por quê? Cada batalha anterior em Davi construiu a fé dele para olhar para os gigantes assim: não vai ser pela força do meu braço, mas vai ser pelo poder daquele que vence todas as batalhas. Sabe por que a nossa fé não está em homens, querido? A nossa fé não está nos ambientes, a nossa fé não está numa cidade, a nossa fé não está na circunstância em que nós estamos vivendo. A nossa fé continua naquele que criou os céus e a terra. A nossa fé, os nossos olhos estão postos diante dele, porque é sobre ele. Em 2 Coríntios 4:17, 2 Coríntios 4:17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O que hoje pesa, querido, está produzindo um peso eterno de glória. O que hoje está pesado está produzindo um peso eterno de glória. É o que o João disse aqui, querido. A nossa vida, nós não vivemos para esse tempo, nós vivemos para a eternidade. O nosso coração, os nossos olhos não estão aqui, porque isso aqui tudo vai passar. Mas a eternidade nos aguarda. É por isso que nós precisamos permanecer. Deus não quer apenas que você suporte, Ele quer que você vença. Deus não quer apenas que você suporte essas situações, Deus quer que você vença elas. Quando o Senhor estava falando com Jeremias, correr com cavalos exige um preparo espiritual profundo. Uma vida superficial com Deus não nos dá resistência para permanecer. Por que Abraão sai e vai sacrificar o teu filho? Ele ouve uma voz, Deus fala com ele, ele sai e vai sacrificar o teu filho. É porque o relacionamento de Abraão com o Senhor não era superficial. O relacionamento de Abraão com o Senhor era na profundidade, querido. É por isso que ele vira para o filho e diz assim: o Senhor proverá o cordeiro. É por isso que Abraão vira e diz assim:
Ele vai prover. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem anda com Ele sabe que Ele vai prover. Quem anda com Ele sabe que Ele vai mudar as estações. Quem anda com Ele sabe, ainda que pareça que não vai chover, não vai ter como produzir, mas ele crê que a chuva vai vir, que as águas, a terra será molhada e vai começar a produzir os frutos. Ei, quem anda com Ele sabe. A Bíblia fala assim sobre não olhar o tempo para semear. A Bíblia vai nos dizer assim: lança o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Sabe, quando Salomão fala essa expressão, ele está falando de um lugar, de um corrente. Ele estava dizendo assim: você vai lançar aqui o pão, a água vai levar ele, mas você vai encontrar ele. Nós não andamos por vista, querido, nós andamos por fé. Quando Elias sobe no Monte Carmelo para orar, Elias começa a orar e vira: o que você está vendo? E o moço volta: eu não estou vendo nada. E vai de novo: eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nada. Mas de repente uma pequena nuvem começa a surgir, do tamanho da mão de um homem. Aí ele vira e diz assim: ei, Elias, tem uma pequena nuvem, ela cabe na palma da mão. E Elias disse assim: então pode pedir para Acabe sair correndo, porque a chuva vai pegar ele no caminho. Eu sei que está vendo chuva, querido. Talvez o que você está vendo é tão pequeno que cabe na palma da tua mão, não é o suficiente para aquilo que você precisa. Mas o Deus que nós servimos é aquele que faz com que aquilo que é pequeno torne-se o suficiente para mudar a nossa história, para mudar a nossa casa, para mudar a nossa família. Não basta começar bem, querido, é preciso permanecer. Se você colocar lá no YouTube, você vai ver que a história é contada quando se termina. A história, se você colocar a história de Márcio Valadão, como se termina, que se conta, não é como você começou, mas é você permanecer até o fim. É você não recuar diante das perseguições, das dificuldades, mas é você permanecer. Em Hebreus capítulo 12 e o verso 1 diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Querido, a vida cristã não é uma corrida curta, é uma maratona. Tem alguém aqui que já correu 100 metros aqui? Já disputou corrida de 100 metros? Tem alguém aqui, algum atleta aqui? Tem um ali. Mais alguém? Eu. Um dia, meu professor virou para mim e disse assim: você vai precisar correr 800 metros. Eu corria 100. Tinha acabado, tinha terminado uma corrida, venci os 100 metros. Ele falou assim: agora você vai correr 800. Eu falei: nunca treinei 800. 800 metros, né? Tem uns que correm aqui os 5K fácil. Os caras, bom. Aí ele falou para mim assim: olha, é o seguinte, só que os 800 não dá para fazer como que você faz os 100. Você tem que ir mais tranquilo. No final você dá, né, o spin, dá, acelera.
tentei, irmãos. Eu tentei. Não deu bom. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Agora esses dias, depois de um treino pesado, eu estava com as pernas toda acabada, não conseguia andar direito. Aí tem um irmão aqui na nossa igreja, que ele fala assim: pastor, aqui lá eu fico ouvindo, eu apanho, mas aqui eu que vou. E aí ele deu aquele treino mesmo assim, eu exausto, e ele comigo, os dois fazendo o mesmo treino. Aí quando acabou, ele virou para mim e disse assim: agora você vai para a esteira. Eu falei: o quê? Você vai para a esteira? Eu falei assim: não. Ele disse: não, você vai e eu vou com você. Eu falei assim: ele disse: não vou deixar você ir sozinho, se você for sozinho, você vai embora. Eu vou do teu lado. Eu falei: tá bom, vamos embora, né? Aí ele virou para mim e falou assim: ó, você vai correr até você aguentar. A hora que você não aguentar mais, você para. Gente, falou isso, comecei, cansei, parei, zerei a conta, falei: graças a Deus. Eu falei: o que aconteceu? Cansei? Eu falei: beleza, liga de novo. Eu falei: mas já não era para parar aqui? Eu falei: não. Eu falei: mas eu cansei. Ele falou assim: tudo bem, nós vamos diminuir, mas você vai continuar. Vai para o 3, 1 minuto e meio, depois você vai para o 9, 30 segundos. Vai para o 3, 1 minuto e meio, depois para o 9. Aí eu fui. 3, aí 9, e fui. Fui indo. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Quando deu 17 minutos, eu lembrei que eu já tinha corrido 3 e eu tinha zerado. Eu falei para ele assim: eu já cheguei nos 20. Ele falou assim: mas você zerou a conta, você vai ter que chegar nos 20. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que o Senhor nos traz nessa noite? Talvez você achou assim: eu vou parar, eu estou cansado. Mas o Espírito está dizendo assim para você assim: mas eu vou com você no 3. Mas de repente eu vou começar a acelerar no 9 de novo. Aquilo que era para mim correr 30 segundos, eu comecei a aumentar para 1 minuto. Teve um momento que eu fiz 1 minuto e meio correndo no 9. Quando eu vi, eu estava quase 2 minutos correndo no 9. Deixa eu dizer algo para você: quando você acha que é o fim, tem um renovo de Deus para a tua vida. Querido, não acabou aquilo que Deus tem para a tua história. Não é o fim. Essa é uma noite que o Senhor te trouxe aqui para renovar as tuas forças. Em Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não cansemos de fazer o porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Sabe o que o Senhor estava dizendo aqui? Querido, não cansa de fazer o bem. Pastor, já fui enganado, já fui traído, já fui fazendo bem. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Não cansa de fazer o bem. Porque quando nós fazemos o bem, nós não estamos fazendo para a pessoa, querido, nós estamos fazendo para o Senhor. Porque tudo que nós fazemos é para Ele, tudo que realizamos é para o Senhor. E a Bíblia diz assim: porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Querido, há uma colheita preparada para quem não desiste. Você não pode desistir. Você não pode desistir.
Jeremias, ele se sentiu no limite, mas Deus via um profeta que ainda enfrentaria reis e nações. Quando Jeremias começa a questionar, ele estava enfrentando coisas comuns, mas o Senhor estava preparando ele porque ele ia enfrentar reis e nações. O que você hoje sente não determina o que Deus fará amanhã. O que você sente hoje não determina o que Deus fará amanhã. Em Romanos 8:37 diz assim: em todas essas coisas somos mais que vencedores. A vitória não vem da ausência de luta, mas na presença de Deus, querido. Nós precisamos estar na presença do Senhor. É nesse lugar, é nesse ambiente que precisamos estar. O cansaço pode fazer você pensar que chegou ao fim, mas na perspectiva de Deus pode ser apenas o meio do caminho. Deixa eu dizer algo para você. Você já está no meio do caminho, você está chegando próximo daquilo que Deus está pronto para liberar sobre a tua vida. Deus disse a Jeremias que ele estava acabado. Deus disse que ele precisava se preparar mais. Deus não disse para ele que ele estava acabado. Deus não disse para ele assim: cara, você está ruim. Não. Deus disse para ele: você só precisa preparar um pouco mais. Pode dizer uma coisa para você: não é o fim, mas Deus está te trazendo para preparar você para aquilo que você vai viver amanhã. É só um preparo. É só um preparo. É só um preparo. Alguns dias atrás, algum tempo atrás, onde eu moro, tinha um pé de amora. Sabe o que acontece? Alguém foi lá e cortou o pé de amora. Cortou. Quando eu cheguei, falei: cadê o pé? Guardado. E eu fiquei com aquele pé lá, olhava ele, falei: Senhor, o que eu vou fazer com esse pé agora, com esse tronco aqui? Começou a nascer umas outros ramos lá. Aí chegou um sábado, eu falei assim: não, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou arrancar essa raiz, esse tronco. Eu fui lá, querido, quebrei com concreto. Eu e mais 2 irmãos, vamos lá. Foi fácil não, para arrancar aquele tronco. Mas todas as vezes que eu batia aquele machado, eu lembrava de um Deus, que é o cheiro das águas. Ele faz produzir. E aí nós arrancamos o dia inteiro para tirar. Há muita habilidade, né? Cara acostumado com isso, né? Vamos lá, colocamos uma terra. E aí, o que plantar lá? Todos os dias eu passo, tem uma árvore próxima. Eu preciso parar o carro porque o meu filho quer a cerola. Papai, eu vou lá pegar a cerola. Quando foi hoje pela manhã, eu deixei o buraco, coloquei a terra, mas uma pessoa foi lá e concretou uma parte. Quando eu cheguei assim, estava concretado. Diminuiu o espaço. Mas hoje pela manhã, quando eu levantei, fui sair de casa, mas algo falou para mim assim:
vai numa casa antes de você sair. E eu fui numa casa de um vizinho. Eu comecei a conversar com ele e de repente ele virou para mim e disse assim: você já viu? Eu falei assim: o que? O que está lá plantado? Eu disse: o que? Eu sim, tem uma árvore plantada lá. E já tem acerola nela já. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez alguma área da tua vida você foi cortado, você foi podado, foi arrancado, o teu tronco, tuas raízes. Mas eu vim aqui nessa noite dizer algo para você. Existe um Deus que faz tudo novo. E assim como nessa manhã eu olhei e vi aquela árvore plantada naquele lugar, eu vim dizer algo para você. Um Deus que faz coisas novas, Ele está neste lugar. Um Deus que traz novidade para as nossas vidas, Ele está neste lugar. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Não é o fim, o teu cansaço não é o fim. O Senhor tem coisas novas para liberar sobre a tua vida. Eu queria que você virasse para alguém e dissesse assim: bem-vindo ao novo. Vira para umas 2, 3 pessoas e diz assim: bem-vindo ao novo de Deus sobre a tua vida. Não é o fim, o teu cansaço não é o fim. Aquilo que para você tinha olhado e falou: Senhor, encerrou por aqui, não tem mais jeito, eu não consigo enxergar outras coisas. Eu vim dizer aqui algo para você: não é o fim, o cansaço não é o fim. Você ainda vai correr muito, você ainda vai correr muito. Você não vai correr e se cansar correndo com pessoas que correm a pé. Você vai começar a correr com os que correm a cavalo. O Senhor vai levantar, vai subir o nível da tua vida espiritual. Se prepare para sentar em novas mesas, se prepare para entrar em novos ambientes, se prepare para viver o novo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu selo essa palavra, Senhor, declarando sobre as nossas vidas, declarando sobre a vida dos teus filhos, Senhor, um novo tempo, Senhor. Pai, um renovo espiritual, um renovo na mente, um renovo no físico, Pai, um renovo nas forças, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que essa noite, Senhor, assim como o Senhor renovou Jeremias, assim como o Senhor levantou Jeremias, Pai, para assumir um novo nível, para acessar um outro nível, Pai, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Essa noite é noite deles acessarem um novo nível de intimidade, de relacionamento, de visão, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos nessa noite, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, um novo nível, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Confiando em nosso Aleluia! Deus, Oh, aleluia! e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cante, Lagoinha, confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso,
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. A igreja canta, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós te amamos, Jesus. Renova-me, aleluia, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Pegue na mão de quem está do seu lado. Pegue na mão de quem está do seu lado. Oh, aleluia. Eu sinto Ele neste lugar, querido. Toma-me. Eu sinto Ele neste lugar. Ele quer renovar vidas neste lugar. Deixa o Senhor te renovar. Nós estamos encerrando já, mas deixa o Senhor te renovar nessa noite. Deixa o Senhor renovar as tuas forças. Deixa o Senhor te renovar nessa noite. O Senhor quer fazer algo na tua vida nessa noite. Deixa Ele renovar você nessa noite. Oh, aleluia, um renovo do céu sobre a tua vida. O Senhor está tirando todo o peso, toda a fadiga, todo o cansaço nessa noite. Ei, você vai voltar a correr, mas não correr com os que correm a pé. Você vai começar a correr com os que correm a cavalo. O Senhor está renovando as tuas forças. O Senhor está te levando a um novo nível nessa noite. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, diga comigo assim: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Essa noite eu declaro o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu, que estava distante, retorno para a tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, segurando a mão de quem está do seu lado, eu vou fazer duas perguntas. A primeira é para você que está aqui, que já aceitou, que não aceitou a Jesus ainda, mas essa noite você quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer começar um novo tempo, uma nova estação sobre a tua vida. Você quer entregar a sua vida para Jesus essa noite. Eu quero pedir que você aperte a mão de quem está do seu lado.
Você que quer entregar a sua vida para Jesus essa noite. E você que está aqui, que já caminhou, mas em algum momento você parou na sua caminhada. Mas eu vim aqui nessa noite dizer que o Senhor está aqui para renovar a tua força. Você que quer voltar para Jesus essa noite, aperte a mão de quem está do seu lado. Você que quer voltar para Jesus essa noite, aperte a mão de quem está do seu lado. Essa noite que o Senhor te trouxe aqui para começar uma nova história sobre a tua vida. Aleluias. O Senhor te chama nessa noite. Você que está afastado, aperte a mão de quem está do seu lado. É um novo tempo sobre a tua vida. Eu vou contar até 3. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Aleluia. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Aleluia. Se você levantou a mão de alguém, traga essa pessoa para frente. Se você levantou a mão de alguém, traga essa pessoa para frente. Aleluias. Oh, aleluia.